Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado. No capítulo 30, é preciso honrar a mediunidade. Amando cada vez mais o mundo que encontrei, rumamos para outra colônia. Passei primeiro pelas câmaras retificadoras e ali encontrei Aureste, que me perguntou: Você por aqui, Luiz? O que deseja? Apenas saber de vocês se já está na hora de trazer Andréia ou se ela ainda ficará mais tempo na zona de sofrimento em que se encontra. Não, amigo, amanhã mesmo ela já estará aqui. Agradeci e me retirei, não sem antes apreciar aquele pronto-socorro divino. No dia seguinte, dei uma chegada no Hospital Geral e lá encontrei Sadu, Karina e Carlos, que logo me levaram até a enfermaria 8, onde Andréia se encontrava. Ao me ver, cobriu-se toda, sentei-me e, calado, permaneci. Então, foi descobrindo-se devagar. Como vai? Perguntei. Ótima, respondeu-me meio sem graça. Que bom, fico feliz em saber. Vim só lhe fazer uma visita e lhe desejar muita paz. Ia me levantar para sair quando ela me segurou pela mão. Fique, Luiz Sérgio. Sou uma tola. Estou envergonhada de ter passado pelo umbral, logo eu que vivia pregando o evangelho. E por que está com vergonha de mim? Logo de mim? Sabe que muitas vezes eu dizia receber mensagens suas e sem critério algum mostrava-as aos amigos? Andréia, a doutrina é um farol e ninguém consegue apagá-lo. Em todos os tempos encontramos médiuns, mistificadores, mas nem por isso deixamos de crer na imortalidade da alma. O médium passa, mas a doutrina é a árvore da vida, o alimento de que o homem necessita para se libertar do corpo carnal. Você não foi a primeira nem será a última a proceder dessa maneira. Alguns julgam que mediunidade é apenas passatempo, não abraçando o seu dom com responsabilidade, e o que se tem visto são muitas mentes perturbadas. Luiz, eu não tive culpa, meus amigos só desejavam receber mensagens suas, do André Luiz, do Emmanuel, enfim, de espíritos conhecidos. Irmã, você não esteve no umbral só porque não honrou a sua mediunidade. Não foi só isso. E você bem sabe a razão. Perdoe-me, Luiz Sérgio. Quem sou eu para perdoá-la? Quero que saiba que amo você e muito. Felicidades, Andréa. Visitei ainda outros conhecidos e quando me retirava fui chamado pela diretora. Como vai, meu amigo Luiz Sérgio? Saudou-me ao receber-me. Cerimonioso, meio sem jeito, cumprimentei-a. Sabe, irmão, que você é um dos que mais se preocupa com os espíritos dispostos ao reajuste? Fico feliz em poder ajudar. Confesso que gostaria que as pessoas não sofressem, que todo mundo fosse feliz. Essa é a lei, meu irmão. Nós é que nos desviamos do caminho certo. Ficamos conversando por muito tempo e eu aproveitei o momento para indicar o nome de 11 irmãos necessitados de ajuda e que, devido à sua casa mental, não conseguimos tirá-los das regiões de sofrimento. Esse foi meu encontro com a diretora daquele hospital. Ao sair, levei meu coração o sorriso amigo. Perambulei por vários ministérios, desejando reverenciar cada um deles, só depois de muito depois que fui para o meu departamento. Confesso que me sentia cansado. Lá chegando, a turma me saudou brincando. Pensamos que você tivesse resolvido morar no umbral. É mesmo, engraçadinhos. Como poderia ir sem levá-los comigo? Sei que vocês morrem de saudades do papai aqui. Esse Luiz Sérgio. Tudo bem com a Andréia? Indagou-me Karina. Mais ou menos, acho que ela se culpa demais. O legário comentou. Luiz, a consciência é algo muito sério. E quando a violentamos, sofremos bastante. Colocamos o papo em dia e aproveitando aqueles momentos agradáveis. Então, aqui nesse capítulo, ele coloca pra gente a questão da mediunidade. É algo muito sério, né? E muitas pessoas brincam com isso. Às vezes até tem a boa intenção, né? Vamos colocar dessa forma. Tem pessoas com boa intenção que vai trabalhar numa casa espírita e lá no trabalho acaba havendo mistificação porque ela acredita que está recebendo uma intuição, né, de um espírito comunicante que é conhecido, que tem a sua honra, que tem o seu conhecimento, né, que as pessoas o conhecem e tudo mais. Pode acontecer um médium chegar lá na hora do seu trabalho e acreditar fielmente que tem um espírito entrando em comunicação com ele que já é muito conhecido, que ele é superior, né? Pode.
Mas dentro dessa crença do médium, também pode acontecer de espíritos zombeteiros estarem fazendo o papel de Jesus, o papel de Emmanuel, do Chico Xavier, do Divaldo e todos os outros que estão no plano espiritual. Quando a gente faz o curso mediúnico, né, é colocado para a gente uma série de ensaios. O nosso coordenador, o nosso instrutor de curso, ele nos coloca diante de várias situações. Na prática, tem a teoria, nós estudamos a teoria e depois tem a prática. E na hora da prática, ele permite que mistificadores deem comunicação, para que nós, os médiuns, possamos entender como que é a comunicação de um espírito mais superior e um que quer ser superior, que quer se passar pelo superior. Então o médium, ele não pode de maneira nenhuma, do tipo, eu enxergo, eu vejo espírito, eu escuto espírito, eu sinto a presença de espírito, eu vejo o vulto. Ah, então ótimo, vem aqui e vem trabalhar com a gente. E pula para dentro de uma equipe de médiuns e vai trabalhar. Assim, só porque ele tem uma certa mediunidade. Mediunidade, todos nós temos. Nós não temos os 5 sentidos físicos. A gente consegue ver, ouvir, a gente consegue sentir o tato, o sabor das coisas através das nossas, né, como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu esqueci o que dá, o paladar, né? Nós podemos, os 5 sentidos, nós temos físicos. A mediunidade, se ninguém contou para vocês, eu vou contar agora. É a sexta, é o 6º sentido. Ou seja, todos nós podemos ter, basta a gente desenvolver, não é? Quando a gente é criança, a mãe passa a lidar com essa questão do paladar. Ela vai testar, ela não sabe o que você gosta de comer ou não. Então ela vai testar, ela vai te dar arroz doce, arroz salgado, ela vai te dar feijão, ela vai te dar doce de abóbora, ela vai te dar bala, ela vai te dar amendoim, ela vai te fazendo com que você deguste e o teu paladar é que vai decidir o que você vai comer ou não. Todo mundo pode comer amendoim, mas tem gente que experimenta e fala, eu não gosto. Isso aqui eu não quero experimentar. É uma questão de livre-arbítrio, é uma questão de escolha. E também é uma questão do corpo. Se ele se adapta àquele alimento e não tem uma alergia, não acontece nada de ruim para ele. A mediunidade é o 6º sentido. Nós podemos, todos nós podemos ter mediunidade aflorada, porque mediunidade nós temos. Agora, desenvolver ela, cada um desenvolve se quiser. Todo mundo pode ser médium? Todo mundo é médium. Só que a gente precisa desenvolver. Não é assim, eu sou médium, então na minha casa eu recebo espíritos, eu falo com espíritos, eu vejo espírito, tá tudo certo. Não, você vai acabar ficando doido. Que nem o Divaldo aconteceu com ele. Ele tá trabalhando, ele era do setor público, e ele estava no balcão atendendo pessoas que estavam desencarnadas. Porque para ele não fazia diferença nenhuma, o encarnado e o desencarnado, ele via da mesma forma. Então foi estudando que ele conseguia diferenciar quando é o encarnado e quando não. Nós precisamos estudar. Aí a doutrina espírita, ela entra para isso. O espiritismo, falar com o plano espiritual, receber mensagem do plano espiritual, desde que o mundo é mundo. Todos nós somos espíritos, nós temos contato direto com espíritos. Mas nada de fenômeno, de paranormalidade, de exclusividade, de extraordinário, como que fala? De ser extraordinário. Não, é natural. Você é espírito. Quem está no plano espiritual é espírito. Espírito e espírito se comunica. Mas para isso, o ideal é estudar. Para você saber como ouvir, como ver, como falar no local certo, não é a todo momento. Eu conheço pessoas que gostam de dizer que vê espírito, que conversa com o espírito, que tem amigos do plano espiritual que estão com ela o tempo todo. Ótimo, beleza, parabéns. Mas você só pode se comunicar se você estiver numa casa espírita. Mesmo na sua casa, o ideal é que você não se comunique. Tá lá na tua casa, você tá vendo? Aí você faz uma oração. Fala, olha, eu agradeço sua visita, mas aqui não é lugar para isso. Se você quiser falar comigo, vamos na casa espírita, a gente conversa lá. Pode ser? Por quê? Porque cai nessa questão dos mistificadores. Muitos espíritos que são nossos inimigos, eles se apresentam como amigos.
E eles induzem a gente a fazer coisas que depois a gente vai se arrepender. Eles induzem a gente a passar vergonha. Você tá lá no meio da rua, passeando, aí você vê um cara lá do outro lado da rua. O cara gritando, xingando, querendo bater. As pessoas geralmente passam, olha assim e falam, pô, o cara tá sozinho, tá maluco, né? Olha o que ele tá fazendo, o cara é doido. Ele não tá sozinho, gente. Ele tá vendo, ele tá ouvindo, ele tá querendo bater em alguém que tá querendo bater nele. Só que ele não tem disciplina, ele não tem estudo, então ele fica doido. Perde o equilíbrio. Nós temos na nossa consciência o sim e o não. Mas a nossa consciência, para resolver se é sim ou não, ela precisa de disciplina, ela precisa de estudo. E tem muita gente que está jogando fora isso, fala, ser espírita é muito chato. Melhor ser espiritualista, que espiritualista a gente já cai logo lá, já vai para a prática, não tem que ficar carregado de livro para lá e para cá, não tem que estudar, não tem hora para isso, hora para aquilo. É melhor assim. Cada um faz o que acha melhor. Não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado. No meu ponto de vista, e justamente porque eu tenho esse ponto de vista, eu estou na doutrina espírita. O ideal é estudar. Então a gente passa pelos estudos, cria uma disciplina e aí a gente pode se comunicar e receber as comunicações como realmente tem que ser. Dentro de um local que é protegido, dentro de um local que tem os espíritos superiores que vão nos auxiliar a ter essa conversa. Porque eles estão vendo o que a gente não vê. Por mais que a gente veja, nem tudo a gente realmente enxerga. Não é isso? Eu tô numa multidão de pessoas, alguém levanta o braço lá e fala, que cor era o batom que eu tava usando? Eu falo, eu sei que você tava aí, mas não vi o batom. Né? Então a nossa visão ela é muito limitada. E a espiritualidade não, ela vê aquilo que a gente não vê. O ideal, então, é que a gente tenha essas comunicações no local seguro, no centro espírita, onde já foi preparado, onde tem os amigos espirituais da casa, onde tem um grupo de espíritos de cada médium que já faz aquele trabalho, que todo mundo está juntinho, unido, para ter aquela conversação. Enfim, o ideal, então, prática mediúnica na casa espírita com estudo disciplina. Os médiuns, mais do que nunca, vão ter que estudar e se disciplinar também. Por isso que falam tanto do preparo, né? Nós não podemos ter sexo, nós não podemos comer carne vermelha, nós devemos usar uma roupa mais clara no dia de trabalho mediúnico. Não é ritual, mas são preparos para que a gente chegue lá bem equilibrado, centrado para fazer um bom trabalho. Já pensou, se eu bebo álcool com um churrasco um dia antes do trabalho mediúnico, como é que eu vou dar passe? Eu vou estar carregada ainda com aquela energia da carne dentro de mim. Então não é uma questão de ritual, é uma questão de respeito ao meu trabalho. Eu vou trabalhar 6 horas da manhã para dar aula. Eu não posso ir dormir 3 horas da manhã, eu tenho que ter 8 horas de sono para chegar lá e dar uma aula animada para os meus alunos. É ritual isso? Não, é um preparo. Então, para que a gente seja médium, honrado, nós temos que honrar a doutrina. E a doutrina nos coloca nessa condição. Estudo e disciplina é necessário. Porque senão ocorrem casos como esse aqui. Aí depois você chega no plano espiritual e fala assim, nossa, perdão, porque eu dei comunicação, achando que era o Emmanuel que estava falando, eu falei aquela comunicação para um monte de gente, como eu me arrependo. O arrependimento verdadeiro, ele limpa o nosso coração. Mas quando a gente já tem o conhecimento, essa dor na consciência, essa apreensão de ter feito algo de errado, dói muito mais. Por isso que Jesus dizia, muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Se você tem essa responsabilidade de ser médium, de trabalhar numa casa espírita, de ter trabalhos de comunicação, de passe, de cura, seja o médium que for, que existem vários tipos de mediunidade, que seja algo muito sério, não seja levado assim, a Deus dará, sabe? Eu tenho um trabalho daqui a pouco, mas poxa, minha mulher, meu esposo, veio, me abraçou, foi tão acolhedor, foi tão bom, não sei o que acabou tendo uma relação sexual. Minutos antes de você estar numa cama de passe, um trabalho mediúnico. A tua energia toda ficou ali naquele relacionamento. Como é que você vai doar a energia depois na câmara de passe? Então a gente tem que ter mínimo de regra, de disciplina e o respeito com a espiritualidade. Porque à medida que você vai tendo essa disciplina, que você vai tendo esse conhecimento, que você vai usando isso com honra,
né, com equilíbrio, naturalmente os espíritos obsessores, mistificadores, os que gostam de ficar tirando baratinho, eles não vão ficar perto de você. E você vai poder trabalhar fluindo naturalmente com a tua mediunidade, com mais segurança, e aí não vai chegar lá no plano espiritual com vergonha de ter feito um trabalho de qualquer jeito, não é verdade? Então é isso. O alerta sempre é dado pela espiritualidade, que a gente tenha responsabilidade daquilo que a gente abraça, seja o que for. Mas a mediunidade, a responsabilidade é redobrada.